há uma previsão de sanções do governo norte-americano para o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Marco Rubio falou lá no Senado norte-americano, então, sobre essa possibilidade de sanções. Mas quem vai falar comigo sobre esse assunto é Paulo Capelli, colunista do Portal Metrópolis, que está aqui no estúdio comigo. Oi, Capelli, boa tarde. Boa tarde, Neila. Boa tarde a todos. Exatamente. Marco Rubio, que ocupa agora um importantíssimo posto de secretário de Estado dos Estados Unidos, né, o equivalente a nosso Ministério de Relações Exteriores, o Itamaraty, afirmou com todas as letras aquilo que nós aqui no Metrópolis havíamos revelado em fevereiro deste ano, que Alexandre de Moraes pode ser punido pelo governo dos Estados Unidos com a severa lei Magnitsky, que é uma lei que vai além da perda do visto de Alexandre de Moraes. A gente lembra que são duas coisas diferentes. O Congresso dos Estados Unidos já discutia, desde o ano passado, a possibilidade de sancionar Alexandre de Moraes com a perda do visto, né? Ou seja, Moraes ficaria impedido de entrar nos Estados Unidos. Isso estava sob análise abertamente pelo Congresso Nacional. E o que a gente revelou aqui na coluna no Metrópolis em fevereiro deste ano é que, além dessas sanções do Congresso dos Estados Unidos, Moraes também estava na mira da própria Casa Branca, do próprio governo dos Estados Unidos, que aí é essa lei Magnitsky que é um passo além, né? Por quê? A lei Magnitsky, além de não permitir o ingresso nos Estados Unidos, ela faz severas punições financeiras. Por exemplo, os sancionados não podem ter bens, nem empresas, valores, nada nos Estados Unidos, porque tudo fica bloqueado, congelado. E uma outra sanção também decorrente da Magnitsky é que empresas e cidadãos que tenham negócios com os Estados Unidos também não podem negociar com o sancionado, ou seja, com o Alexandre de Moraes. Ou seja, há uma expectativa ali do entorno de Bolsonaro de que até, por exemplo, o Banco do Brasil possa ser impedido de fazer negociações, de ter negócios, contratos com Alexandre de Moraes, porque tem o BB Américas. O BB Américas é um braço do Banco do Brasil nos Estados Unidos. Portanto, o Banco do Brasil tem uma sede também, né, nos Estados Unidos, uma filial, digamos assim, nos Estados Unidos, um braço da empresa, e o Banco do Brasil atua no Brasil também, e aí Alexandre de Moraes, pela lei Magnitsky, abre essa brecha para que também afete o ministro aqui no Brasil, ou seja, não é só dizer, mas então não pode pisar nos Estados Unidos, não pode ter negócios nos Estados Unidos, tem também as chamadas sanções secundárias, que são decorrentes justamente disso, ou seja, quem tem negócios nos Estados Unidos, seja cidadãos, sejam empresas, também ficam impedidos de negociar com um sancionado, sob pena de também sofrerem sanções, né? Ou seja, é uma punição que seria um passo bem maior do que a questão do visto. A questão do visto, eu conversei com um representante do governo Donald Trump, e ele me disse o seguinte, que a questão do visto está praticamente definida, né, que os Estados Unidos vão retirar o visto de Alexandre de Moraes, porque na ótica dos norte-americanos, o visto é como se fosse um benefício dado aos cidadãos de outros países para que ingressem nos Estados Unidos. Eles não veem o visto como obrigação, não. É um benefício na ótica dos Estados Unidos. Isso, seja o governo Trump, seja o governo Biden, a ótica do país dos Estados Unidos quanto nação é essa. E aí, já tem um consenso de que Alexandre de Moraes será punido com a perda do visto. Sanção essa que pode ser aplicada pelo Marco Rubio, como secretário de Estado, e também agora avançando por via desse projeto de lei no Congresso dos Estados Unidos. E o que está em discussão hoje, e que foi uma declaração bastante forte, não é, Neila, como a gente vai mostrar aqui, é o secretário de Estado Marco Rubio dizendo que a lei Magnitsky pode, de fato, ser aplicada a Alexandre de Moraes com grandes chances, segundo a palavra de Marco Rubio. Ele fez essa declaração durante a audiência no Congresso dos Estados Unidos, quando foi questionado pelo deputado Corey Mills. E esse parlamentar, que é do Partido Republicano, o partido de Trump, fez um questionamento bastante incisivo, alegando não só que Alexandre de Moraes praticaria censura, né, determinando o bloqueio de redes sociais e de perfis também em redes sociais, não só de brasileiros, mas também de pessoas nos Estados Unidos. Além disso, Corey Mills questionou Marco Rubio dizendo que Alexandre de Moraes, na visão do parlamentar, pratica perseguição política. Ele citou o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está sob julgamento aqui no STF, julgamento sob relatoria de Alexandre de Moraes, e afirmou que o Brasil está prestes a fazer, né, uma eminente prisão política de Bolsonaro. E jogou esse questionamento também para Marco Rubio.
A gente tem um vídeo, tanto do questionamento do deputado Corey Mills, como a resposta de Marco Rubio. Se quiser botar agora, Neila, você que manda aqui, eu sou só convidado. E agora? I want to switch to Brazil, if I may. Mr. Secretary, as you're certainly aware, the alarming human rights decline in Brazil. We've seen pervasive censorship, political persecution targeting the entire opposition, including journalists and ordinary citizens. What they're now doing is an imminent politically motivated imprisonment of former President Bolsonaro. This crackdown is extended beyond Brazil's borders, impacting individuals on U.S. soil. The 2023 Financial Times article actually talked about this. What do you intend to do, and would you be looking at Supreme Court justice sanctioning of Alexandre de Moraes under the Global Magnitsky Act? That is under review right now, and it's a great possibility that will happen. Thank you so much, Mr. Secretary. Tá aí, Alexandre de Moraes, que estava na mira de Marco Rubio desde quando ele era senador. Como você bem disse, agora ele está como secretário de Estado, com muito mais poder na mão, podendo tomar, inclusive, essa decisão. Isso, e a gente antecipou, né, aqui no Metrópolis essa questão de que a Lei Magnitsky é uma possibilidade de sanção a Alexandre de Moraes, e eu retomo também aqui um outro raciocínio que a gente trouxe, que vai crescer ao longo das próximas semanas, que é a possibilidade de mais autoridades brasileiras serem sancionadas também. Não necessariamente com a Lei Magnitsky, pode ser com a perda de visto, mas tem mais autoridades brasileiras no radar. O que o governo Trump pretende ao sancionar Alexandre de Moraes? Que as autoridades brasileiras, ministros do STF, o governo Lula, tomem alguma medida para frear, né, o que eles alegam haver um abuso de autoridade, né, de Alexandre de Moraes. E, portanto, após a aplicação dessas sanções, os Estados Unidos vão fazer um mapeamento, né, do que está acontecendo no Brasil para ver se, na ótica do governo dos Estados Unidos, mais autoridades brasileiras também têm que ser sancionadas. A gente revelou aqui, né, que na mira também está o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, por conta de decisões em que concordou, né, com Alexandre de Moraes para bloquear redes sociais, para prender investigados no chamado inquérito dos atos antidemocráticos. E tem também autoridades, por exemplo, da Polícia Federal, delegados que participaram dessas investigações, juízes auxiliares no gabinete de Alexandre de Moraes, ou seja, há mais autoridades na mira dos Estados Unidos, além do próprio ministro Alexandre de Moraes. Ele antes da possibilidade de prisão ou de condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Vamos ver se vai ser a tempo. Isso é o que almeja Jair Bolsonaro. Contudo, quando eu conversei com o integrante do governo Trump esta semana, ele me informou o seguinte: as sanções estão avançando, mas no cronograma pode não necessariamente ser aquele que Bolsonaro quer. Por quê? Porque a perda do visto, né, retirar o visto de Alexandre de Moraes, é algo que os Estados Unidos podem fazer bem rapidamente, né? Já está bem avançado no Congresso Nacional e na própria Casa Branca, né, a avaliação de que Moraes tem que perder o visto, não pode mais ingressar nos Estados Unidos. Contudo, a Lei Magnitsky, ela não depende apenas do secretário de Estado Marco Rubio, ela depende de uma série de departamentos, Departamento do Tesouro, Homeland Security, tem vários órgãos, né? A advocacia da Casa Branca, tem vários órgãos que precisam ser consultados para a aplicação da Lei Magnitsky. E aí é um processo mais demorado. Segundo eu conversei com fontes do governo Trump, é um processo que seria até complicado de acontecer neste ano de 2025. Ficaria mais para o ano que vem, caso avance. É importante detalhar que isso está tudo em análise, né? Já está sendo bastante discutido, só que a Lei Magnitsky envolve vários departamentos dentro do governo dos Estados Unidos. Ao passo que a perda do visto pode ser o Marco Rubio ali dar uma canetada, pronto, Moraes não pode mais entrar no Brasil. Só que para Bolsonaro é importante que a Lei Magnitsky seja aplicada, porque não só as punições a Moraes são mais duras, envolvem também consequências financeiras, questões burocráticas também, mas porque o recado global que Bolsonaro quer passar de que há uma perseguição política no Brasil, ele fica reforçado caso os Estados Unidos punam Moraes com a severa Lei Magnitsky, né? É um passo além da perda do visto. E é por isso que Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, né, não voltou para o Brasil, alegando que aqui ele poderia perder o passaporte, e nos Estados Unidos articula essas sanções a Alexandre de Moraes, é por isso que Eduardo luta tanto para que os Estados Unidos punam Moraes, não apenas com a perda do visto, mas com a Lei Magnitsky, porque é um passo além.